Agora, passado o tempo, 15 de agosto de 2002, surgiu em uma plantação perto dali, isso aqui, que você vai ver. Um desenho de 80 por 120 metros. Aqui nós temos o quê? Um rosto, que obviamente não é humano. Você vê ao lado dele, e um lado é mais escuro, para dar a noção tridimensional, o outro lado é mais claro, um olho, a boca, algo parecido com o nariz, muito pequeno. Aqui 3 marcas estranhas, diferentes, que podem ser interpretadas de várias formas, como sendo talvez o local de onde venham. Nós conhecemos uma constelação que todas as noites nós podemos ver no nosso céu, a qual denominamos Três Marias. É o cinturão de Órion. É muito fácil você descobrir o que é isso. Você está vendo um disco. Você está vendo um ser. E se esse ser estivesse com esse disco, com ele, certamente esse disco não teria esse tamanho. Mas se este ser estiver fazendo isto, você tem os dedos dele segurando isto. Isso não é tudo. Vocês estão vendo que esse disco não é lisinho, né? Aí ficaram encafifados, porque desde o Pi já começaram a perceber que eles estavam mandando alguma mensagem. Depois veio o negócio lá de 2012. Aí então levaram este desenho para uma pessoa que estudava computação, matemática. Ele começou a pesquisar, a queimar os miolos. Aí ele descobriu que isto tinha um significado. Isso era uma mensagem em código. E usando o seu conhecimento, usando o ASC2, um programa que faz essa decodificação, descobriu isto. Esse disco, cada uma dessas protuberâncias que você vê, é um montinho de planta que não foi amassada. E nessa sequência, vocês vão vendo como é que foi feita a decodificação. Ao redor aqui, olha, do núcleo, do centro. Fazendo as contas, considerando as barras, considerando os montes e os vales, eles chegavam à conclusão de que ali havia uma mensagem. Cada uma formava uma letra. E somando então estas letras, descobriram frases que formaram esta mensagem. Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que ainda há bem lá fora. Nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Repito, vejam só. Não levar o disco para um centro espírita e pedir para uma vidente ver o que era aquilo. Não levaram para um centro esotérico e pediram para alguém canalizar alguma mensagem do outro mundo para decifrar aquilo. Levaram para um estudioso, uma pessoa que tem o pé no chão, que é uma pessoa que tem conhecimento de técnicas de decifrar códigos, e ele decifrou. São 2 crop circles, um de 1999 e o outro de 2006. 7 anos de diferença. E você observa que eles são muito parecidos, para não dizer que são iguais. Mas olha que interessante, que você vê um símbolo pequenininho. 7 anos depois, você vê um símbolo maior. O que será que isso quer dizer? Por que será que isso está assim? O mesmo desenho praticamente, por que este está pequenininho e este está grande? Será que isso não é uma escala para nos informar de distância? Daqui estava longe, aqui já está perto. E se você pretende fazer alguma coisa tridimensional aparecer no plano, e se esta coisa gira na direção de uma outra coisa, neste sentido, até chegar no meio, lembram lá da algema? E isto aqui mostrando o quê? Quem sabe, não é? Quem sabe se não pode ser essa diferença de tamanho aqui, olha, deste pequenininho para este grande.
se não pode ser uma medida, para quem está vendo, do tempo que já passou e de que a coisa está mais perto. Estudos científicos. Esse professor Mansour Obermachiche, da universidade, ele publicou este artigo na Universidade de Cornell. Alinhamentos astronômicos como causa de terremotos acima de 6 graus na escala Richter. É uma pessoa muito capacitada, formado, pós-graduado, doutorado e perseguido. Começou seu estudo nos Estados Unidos, precisou mudar dos Estados Unidos e foi perseguido pela SWAT, pela polícia. E quando ele estava fazendo a sua tese de doutorado já no Canadá, para onde ele teve que ir, ele pediu a patente do seu estudo no escritório de patentes dos Estados Unidos. O escritório de patentes americano enrolou e criou dificuldades para ele patentear o estudo e as descobertas por 5 anos. Quando ele terminou o seu doutorado, que tinha a ver sobre esta teoria de georressonadores, quando ele terminou o doutorado, o governo americano tinha patenteado o mesmo estudo que ele tinha feito na sua tese de doutorado. Já estava patenteado e foi reconhecido pelo escritório de patentes isto. Sem falar nas inúmeras vezes em que, além de ter sido perseguido, de terem invadido sua casa, levado-o preso, ele apareceu doente inexplicavelmente, de doenças que os médicos diziam que parecia coisa de veneno. Esse é o professor Mansour Obermachiche. Este homem desenvolveu uma teoria que diz que os terremotos na Terra estão ligados a alinhamentos de planetas e de corpos celestes de longa duração. Alinhamentos que ficam muito tempo juntos. Planetas que ficam numa mesma linha por vários dias. Estas são as referências científicas do professor Mansour. A formação começou em Massachusetts, mestre em geodésia espacial, PhD em geofísica teórica, no Canadá. Ele é membro afiliado desses institutos. Instituto de Geofísica, em Budapeste, na Hungria. Membro de Berkeley National Laboratory, em Berkeley, na Califórnia, e física do departamento da Faculdade de Ciências da Universidade de Sarajevo, na Bósnia. Aqui você vai ver rapidamente, em vermelho, fruto do estudo do professor Mansour. Todos os que estão em vermelho são terremotos acima de 6 ou de 7 pontos na escala Richter. E todos eles estão vinculados a alinhamentos da Terra com o Sol e outros corpos. Sempre que aconteceu isto, aconteceu um terremoto. Todos estes em vermelho são fruto deste estudo. Está em ordem de ano, 2008, 2009, 2010, depois 2010, 2011, incluindo o Japão. O terremoto que houve, que todos vocês viram. E está sempre contando o quê? O alinhamento de Heleninho com a Terra, com Netuno, Heleninho com a Terra, com Júpiter, Heleninho com a Terra, com o Sol, Heleninho com a Terra, com Mercúrio, Heleninho, Ronda e Levi. O que é isto? Vocês vão ver já o que é isto. Estão vendo aí, à direita, o escritório executivo do presidente americano, um documento, datado de quando? 15 de outubro de 2010. Do lado esquerdo, nós temos o texto original em inglês, que o nosso querido irmão Marcelo Bueno teve a gentileza de fazer a tradução para a gente. Do lado direito está o texto em português. Se você observar, o conteúdo deste documento começa dizendo assim: esta carta está relacionada à seção 804 do auto de autorização 208/2008 da NASA, que orienta o diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, primeiro, a desenvolver uma política para informar as agências federais e as instituições sobre ações emergenciais relevantes,
caso haja uma ameaça iminente de um objeto próximo à Terra e exista um risco para a população. Item 2. Recomendar uma agência ou agências federais para responsabilizar-se pelo quê? Primeiro, proteger os Estados Unidos de objetos próximos à Terra que possam colidir com a Terra. E 2. Programar uma campanha de deflexão em conjunto com organismos internacionais, caso seja necessário. Deflexão é o quê? Mudança de posição. Alguma agência, algum movimento, algum projeto que vise tirar da rota algo que possa cair na Terra. E eles descobriram que existem milhares de objetos próximos da Terra, os OPTs, que são maiores do que a Terra pode aguentar e que poderão levar, se caírem na Terra, a um evento de extinção. Eles tinham descoberto alguns, achavam que estavam mapeando tudo. Depois, nesse estudo, aí eles mostram quantos milhares eles não conhecem. Aí na página 2, vocês estão vendo aqui, em inglês, e aqui em português, e eu ampliei para vocês lerem. Na busca por esses objetivos direcionados pelo Congresso, a NASA patrocina. Significa patrocinar? Financia, apoia várias atividades relacionadas à procura de OPTs, objetos próximos da Terra, incluindo 2 agências que fazem isso. A primeira delas é o Centro de Pequenos Planetas, CPP, localizado no Centro Harvard-Smithsonian para a Astrofísica. Qual é a função? Ele opera sob o patrocínio da União Internacional Astronômica para a coleta e correlação de dados das órbitas dos OPTs. E qual é o segundo instituto? Pesquisas com 2 radiotelescópios ajudam a acompanhar e identificar com precisão os OPTs. As pesquisas são conduzidas por telescópios ópticos da Terra e o programa do escritório do OPT da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato, localizado próximo de Pasadena, na Califórnia. O Laboratório de Propulsão a Jato toma conta de um programa e o Centro de Pequenos Planetas toma conta de outro. 2 institutos cuidando dessas órbitas. Os astrônomos responsáveis pelos telescópios rastreadores desses objetos de pequena próximos da Terra, não é? E que provavelmente são os descobridores do cometa Elenin e de outras ameaças potenciais à Terra, são esses 2 indivíduos. Brian Marsden Geoffrey. Nasceu em 1937, um astrônomo americano-britânico, foi diretor do Centro de Pequenos Planetas, ou dos planetas menores, localizado em Cambridge, Massachusetts. E o que ele faz? É o organismo oficial responsável pela coleta de dados a partir da observação de pequenos planetas e cometas, o cálculo de suas órbitas e a publicação das informações. E o outro, Alan Sandage Rex, é um dos maiores astrônomos norte-americanos contemporâneos. Este homem foi assistente de Edwin Hubble, o astrônomo. Quando Edwin Hubble morreu, quem sucedeu no observatório foi este homem. Tal a sua capacidade. Vejam a data. Fotos do cometa Elenin, pela sonda estéreo da NASA. A NASA lançou uma quantidade quase que incalculável de telescópios espaciais. Existem telescópios para fazer de tudo hoje. Não se sabe por que essa volúpia, não se sabe. Um desses programas se chama estéreo. Por quê? Porque são 2 telescópios, um à frente da órbita da Terra e o outro atrás, contornando o Sol. Um tira foto de um lado, outro tira foto do outro. Vocês estão vendo aqui fotos da estéreo behind, a estéreo que fica atrás. Ou seja, a Terra tem a sua órbita, então este behind está atrás da órbita da Terra. O ahead está na frente da órbita da Terra, mais ou menos em pontos fixos.
Então aí vocês estão vendo, no dia 5 de novembro de 2010 e no dia 15 de novembro de 2010, eu deixei elas bagunçadas assim para vocês poderem ver. O cometa Helenin, que está aqui nesta seta vermelha. Aqui embaixo estão as datas. O cometa Helenin, ele foi fotografado pela Stereo Behind no dia 5 de novembro de 2010 e no dia 15 de novembro de 2010. É claro que aqueles dois velhinhos lá são responsáveis por procurar os cometas. Eles cuidam dessa busca, são responsáveis por isso. Dia 15 de 11 e dia 5 de 11 tiraram foto do cometa Helenin. Mas olha só, o cometa Helenin recebeu o nome de Helenin de quem? No dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador da Rússia, chamado Leonid Helenin, anunciou que encontrou um cometa, que oficialmente passou a ser chamado pelo seu sobrenome, Helenin. Como é que ele encontrou no dia 15 de dezembro um cometa que a NASA tinha fotografado no dia 15 de novembro? E ele é o descobridor disso. Para nós, otários. E aí nós vamos ver o quê? O cometa Helenin é um dos. Porque a teoria do professor Mensur não é só que cometas alinhando-se com a Terra produzam terremotos. Não. Mas quando também um corpo celeste como um cometa se alia a outros corpos, isso pode aumentar a probabilidade de terremotos se esse alinhamento for demorado. Então, fazendo uma análise das datas importantes deste cometa Helenin, que é um cometa que está vindo em direção a nós, nós vamos ver que no dia 3 de agosto, o cometa Helenin cruzou a órbita da Terra entrando no sistema solar interior. Passou pela Terra, a Terra estava longe, mas a sua órbita foi, vamos dizer, foi ultrapassada pelo cometa. Dia 3 de agosto de 2011. Do dia 13 ao dia 22 de agosto, vejam só que o Helenin não tem nada a ver com essa conversa, hein? Ocorreu um alinhamento entre Urano, a Lua de Urano, a Lua da Terra, a Terra, Mercúrio, Sol e Vênus. Todos estes corpos estavam alinhados. Permaneceram assim por um período longo, de 9 dias mais ou menos. E, pelo modelo do professor Mensur, neste período deveria acontecer algum tipo de terremoto acima de 6. Vamos ver o que aconteceu? 19 de agosto, no Japão, 6.3. Dia 19 de agosto, no mesmo dia, na Ilhas Kurilas, 6.2. Dia 20 de agosto, 2 terremotos no mesmo dia, acima de 7. Dia 22 de agosto, Sumatra, Indonésia, terremoto de 6 pontos na escala Richter. Vocês estão vendo isso aí? Isto é uma ilha. É uma ilha no arquipélago de Canárias, no Oceano Atlântico, perto da África. E vocês estão vendo que parece que ela levou uma mordida, não parece? Mas não é bem isso. Esta ilha está passando por uma situação muito interessante. Agora, neste mês. Se você observar aqui, e este é o site da associação que mostra o movimento vulcânico e tectônico nas Ilhas Canárias, aí é o site deles, .org, avcan.org, você verá embaixo as datas de agosto até setembro. Aqui a quantidade de terremotos, em número, não em magnitude, em número. Não é terremoto de mais de 7, de mais de 8, de mais de 5, não. Quantos terremotos? Não importa qual é a quantidade, qual é a sua sismicidade, qual é o seu tamanho. E vocês vão perceber que nesse gráfico tem alguma coisa meio estranha. Existe um conjunto que ultrapassa a linha dos 400 terremotos por dia. Neste período, entre 250 a mais de 420 terremotos por dia aconteceram nessa ilha. Essa ilha se chama a Ilha O Ferro. El Hierro, em espanhol. Que dias foram esses terremotos? 18, 19, 20, 21, 22.
Os dias do alinhamento, de 13 a 22. Sendo que os alinhamentos maiores ocorreram do dia 16 para frente. Agora vocês vão ver a ilha. Cada ponto azul, vermelho ou cor-de-rosa é um terremoto. De agosto até agora, hein? De agosto até 9 de setembro. Isso que vocês estão vendo demonstra uma coisa. Algo está acontecendo no subsolo, porque são terremotos de 1 a 3 graus na escala Richter. Não são produzidos por atritos de placas. Mas, na mesma época do alinhamento, alguma coisa aconteceu no interior da Terra que fez com que o magma do subsolo, já que esta é uma ilha vulcânica, começasse a aflorar a câmara que fica debaixo da montanha. Os vulcões possuem um reservatório que geralmente está vazio quando eles estão inertes, mas que quando começam a pressão a aumentar, este reservatório vai sendo enchido de magma. E quando o magma vai entrando pela pressão do interior da Terra, começa a haver atritos de rochas e produzem terremotos de magnitude pequena. E quando isso se mantém, a Terra vai estufando, a pressão vai sendo tão grande que aquilo que é uma tampa, que corresponde ao cume da montanha, não resiste à pressão e explode. E quando explode, acontece essa marca que vocês estão vendo. E quando isso acontece, uma grande quantidade de terra é projetada para o oceano, que se transforma num imenso tsunami. Isso está acontecendo de agosto para agora. Cada ponto vermelho desse é um terremoto na Ilha do Ferro. E no meio está preto, porque de verdade está ficando preta a coisa. Mas há tanto terremoto que as bordinhas pretas se unem e fica com essa aparência de coisa preta aí. Porque é um em cima do outro. Mais de 4.000 terremotos em 30 dias. Vocês estão vendo essa imagem do satélite do Google Earth. Aí tem as próximas datas do cometa Elenin. Ele cruza a órbita de Vênus no dia 21 de agosto. No dia 11 de setembro, ele chega ao periélio, a posição mais perto do Sol. Depois, no dia 14, ele cruza o plano da eclíptica. O que é o plano da eclíptica? Todos os planetas giram em torno do Sol no mesmo, como se fosse um grande píris, numa mesma inclinação ou quase parecida, no mesmo plano. Os cometas, eles não fazem isso. Eles vêm muito de baixo, cruzam e descem, ou eles vêm de cima, inclinados e vão embora. Cometa Elenin não. Cometa Elenin tem só 1 grau de inclinação em relação à órbita dos planetas. Só 1 grau. Mas mesmo assim, no dia 14 de setembro, ele vai furar, vai passar do nível dos planetas e vai para a parte de cima. No dia 19, ele vai estar à mesma distância da Terra e do Sol. Entre nós e o Sol, no dia 19. No dia 26 de setembro, ocorre um alinhamento. Essa data também é muito interessante para que vocês guardem. 26 de setembro de 2011. Alinhamento Urano, Terra, Lua, Elenin e Sol. E a Terra cruzando a cauda, aquilo que ficou do cometa Elenin. Aquilo que o cometa vai soltando, vai deixando pedaços de pedra, poeira cósmica, ele vai deixando isso ao longo do caminho. Nessa data a Terra vai passar, vai estar entrando nesta cauda. Em 4 de outubro, Elenin cruza a órbita de Vênus, e assim, 16 de outubro, chega na distância mais perto da Terra. Não vai bater na Terra, não precisa ficar preocupados. 26 de outubro, alinhamento, Lua de Júpiter, Júpiter, Terra, Lua da Terra e Sol. São datas que o Mensur Omer Bashish está mostrando que ocorrem alinhamentos entre os planetas, alinhamentos de longa duração que podem induzir terremotos. A última data que vai ter alinhamento da Terra com Elenin e com o Sol é 21 de dezembro de 2012. Coincidência estranha. E então, estão notando o aumento dos terremotos dos últimos meses? Perceberam? Já ouviram falar em mais terremoto? Só lamento que nosso seminário não está sendo feito em Maringá. Vocês estão sabendo, né, que deu um terremoto? Não em Maringá.
tá? Na Argentina, um terremoto de 6,8, que tremeu até Maringá. E se você bobear, talvez até aqui em algum lugar alguém sentiu um tremorzinho. É que é tão leve que às vezes a gente nem identifica. Mesmo os terremotos de magnitude menores estão acontecendo com mais intensidade. E inclusive fora das áreas de encontros de placas tectônicas. Como o que aconteceu agora nos Estados Unidos, no dia 23 de agosto. Na Virgínia não tem placa tectônica. E ainda está dando terremoto lá, só que agora de 3 ponto não sei quanto, 3,5, 4. Do mesmo modo, o vulcanismo tem aumentado bastante. Como poderia um cometa, que é feito de gelo, pedra e poeira, produzir uma influência tão grande sobre os corpos do sistema solar? Vejam só esse vídeo. É um vídeo do cometa Heleninho passando. Vejam só que tem um bichinho andando aqui, não tem? Bem aqui, mais ou menos, tem um e aqui embaixo tem outro. Certo? Esse é o cometa Heleninho. Mas o que está fazendo aquele outro mosquito andando também? Olha aqui. Além do cometa Heleninho, que foi fotografado no observatório de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, alguma outra coisa está andando com ele. E aqui vocês podem ver o observatório, com as fotos, os dados técnicos da data. Isso tudo vocês encontram na internet, em sites oficiais. Agora vem o telescópio do Polo Sul. Aliás, não é um só, não, são dois grandes. Esse americano e tem um francês, japonês, um consórcio. Estão lá para quê? Para vasculhar uma área do cosmos que a gente das latitudes superiores não tem acesso, não consegue enxergar. Parece que alguém disse para eles, olha, vai vir alguma coisa aí de baixo que precisamos ver. Imagina o que significa construir um telescópio no Polo Sul, que isso não envolve. E nós temos algumas fotografias tiradas desse telescópio, muito interessantes. Algum corpo estranho, rodeado por outros corpos. Isto começou a ser fotografado em janeiro de 2008. E ao longo do ano foram sendo feitas outras fotografias. Vejam só como eles estão mudando de posição. Estão orbitando. E você vê que as coisas estão girando em volta dele. Agora aqui, um close-up deste centro. A tradição antiga denominava de Nibiru, um corpo celeste. Esta palavra Nibiru ou Nibiru quer dizer em sumério, aquele que cruza. E então, neste documento de mais de 90 páginas, que nós estaremos depois, mais adiante, disponibilizando a tradução em português do nosso site, mas que em inglês você encontra lá no Star Viewer, que nós mostramos antes. Neste documento, existem informações de grupos científicos sobre isto. Falando do Helenin, este cometa, que alguns agora estão dizendo, atualmente, antes de ontem para cá, que ele está se desintegrando ao passar perto do Sol, como costuma acontecer com alguns cometas. Ele se desintegra, ele não desaparece, ele vai se rompendo em pedaços, mas continua na sua órbita. Então, um dos que está tratando deste tema, neste artigo, diz assim, você pode comparar Helenin a um míssil que transporta uma carga explosiva, que nada mais é do que um aviso do poder que possui o navio que o lançou. A questão, então, é, o que é este navio e quando vai chegar até nós? Que existe outro objeto muito maior seguindo Helenin, não há dúvida. Este fato foi confirmado por diversos cientistas, usando equipamento poderoso. E também pessoas comuns, como eu, você, usando o poder da inteligência de nossas mentes. Alguns cientistas alegam que o cometa Helenin tem uma massiva formação de OVNIs em sua cauda. É porque descobriram que o cometa Helenin emite uma frequência de rádio, pulsos de rádio, que estão sendo captados por terminações, por grandes telescópios, e você escuta isto. Estão estudando os pulsos de rádio, que não são comuns num conjunto de pedra, gelo e poeira. Então, os cientistas da China e outros astrônomos estão dizendo que alguma coisa estava produzindo isto. E se não é o cometa Helenin, era alguma outra coisa, alguma outra força.
Com base nos relatórios publicados pela Agência Espacial da China, o astrônomo Sérgio Toscano, que é conhecido, disse que por trás do cometa Elenin pode haver um OVNI se aproximando. Por trás do cometa descoberto em dezembro, cientistas chineses acrescentam que há algo que eles chamam de cluster, que significa um enxame globular, ou talvez uma nave alienígena. Há evidências de que Elenin não está sozinho em sua jornada dentro do sistema solar. Uma coisa é certa: alguma coisa abalou o sexto planeta do nosso sistema solar quando Elenin já estava na órbita de Marte. Isto sugere que o cometa Elenin está mais distante do que o apontado, ou ele é muito maior do que indicam os cientistas, ou que alguma coisa está chegando, algo tão massivo e que estaria nos arredores de Saturno no meio do mês de maio de 2011. Referências antigas sobre Nibiru. Vocês vão ver aqui um documento, um desenho encontrado na Suméria. Observem, 3 personagens, vários símbolos, na escrita cuneiforme. 2 personagens, os 3 estão na mesma altura, né? Mas 2 personagens estão de pé e tem um sentado. Como é que alguém que está sentado está na mesma altura do outro que está em pé? O ser que está sentado, necessariamente ele tem uma dimensão diferente do ser que está em pé. Agora, entre os 2 que estão em pé, você vê aqui, olha, estrelinha, uns brilhinhos. Embaixo, ao lado você tem esta mesma área ampliada e embaixo aqui vocês encontram o desenho, um gráfico. Vocês encontram aqui o quê? Os planetas conhecidos, a Terra com a Lua, e podem ver que existe um achurado, um que está manchado, que não pertence ao sistema solar, aqui. Ele é um corpo que não faz parte do conjunto de planetas que se conhecia naquela época. Agora, ao lado vocês estão vendo uma representação de uma bola com asas. Parece que tem alguém no meio da bola. Essa mesma representação acontece no Egito, na parte de baixo. O círculo alado. Aqui vocês têm uma representação artística desse corpo Nibiru, como descrito nas tradições antigas. E ao lado, um esquema da sua órbita. Aquela tábua que vocês estão vendo em cima, olha, ela tem 4.500 anos de idade. Ela é do ano de 2.500 antes de Cristo. Entendendo as alterações do sistema solar. O texto traduzido que nós informamos e que vocês podem ver neste site, na data de 3 de agosto. Um aviso de Saturno. O campo magnético de Nibiru, que seria este que está aqui em vermelho, vocês estão vendo o campo ao redor. Este é o campo magnético de influência desse corpo chamado Nibiru. Quando Elenin estava na data do dia 1º de dezembro de 2010, vocês começam a ver que a área de influência magnética de Nibiru começa a chegar em Saturno. Lembram quando Saturno começou a encandecer? Dezembro de 2010. Junho de 2011. Saturno já está no interior do campo de influência. 30 de junho de 2011. Saturno continua no campo. O planeta começa, ou esse corpo celeste massivo começa a passar da sua órbita em direção à órbita interna. Elenin já está aqui, olha, já está entrando na órbita de Marte. 30 de junho, agora. A distância entre Elenin e este corpo, segundo os cálculos deste documento, é de 8 unidades astronômicas. Isso significa 8 vezes a distância da Terra ao Sol, que é de 149 milhões de quilômetros. Elenin está 8 vezes à frente de Nibiru em relação aqui à distância da Terra ao Sol. Você pega essa distância, multiplica por 8, você vai ter a distância em que está Nibiru em relação a Elenin. Vamos ver algumas características desse estudo em relação ao planeta Nibiru. O nome, Nibiru, diâmetro do equador
Diâmetro do Equador, não é perímetro, é diâmetro. Linha reta de um lado ao outro, 155 a 179 mil quilômetros. O diâmetro da Terra é de 12 mil quilômetros. A massa de Nibiru equivale a 3 a 4 massas de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. O tipo, que corpo celeste é esse? É desconhecido. Comparável com objetos conhecidos como Júpiter, anãs marrons ou anãs vermelhas, que são estrelas que não se incandesceram como o nosso Sol. Corpos em órbita de Nibiru, 7 planetas ou luas e inumeráveis cometas e asteroides. Inumeráveis cometas e asteroides acompanham aquilo que será, para muitos, a irmã do Sol. Todos os sistemas que o homem tem descoberto com seus telescópios, sistemas estelares, em geral, são compostos por 2 corpos, 2 estrelas, que orbitam uma ao redor da outra. A exceção tem sido sóis sozinhos, solitários, como o nosso. Exceção, até então, digna ou propícia a ser descaracterizada. Porque estão achando que Nibiru, na verdade, é a irmã do Sol. Uma estrela menor que gira junto ao redor do Sol e que orbita em períodos, em épocas, em ciclos. Depois vocês têm a velocidade de deslocamento calculada por estes experts. Você está vendo aqui um visual de telescópio óptico. Vamos procurar então o Nibiru. Se ele está atrás de Helenim, provavelmente se a gente procurar Helenim, acaba chegando no Nibiru, certo? Como estão longe, você vai ter que olhar mais ou menos para o lado. Então a gente entrou no Solar System Dynamics, do Laboratório de Propulsão a Jato. Aquele que está fiscalizando, junto com o Centro de Pequenos Planetas. Você vai e coloca no Horizons Web Interface, qualquer um de vocês pode fazer isso, hein? Procure o site do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Aqui em cima você vê o símbolo. E aí você entra. Aqui você colocou o que, André? Eu coloquei, ó, Cometa Helenim, com o nome técnico que deram para ele. C/2010-X1. E depois que você coloca isso, manda procurar, abre esta página. Como ela é bem comprida, eu fui tirando fotografias para vocês verem. Mas embaixo vocês continuam vendo, ó, Helenim lá em cima, e aqui as deflexões e outros arquivos. Agora, o legal é aqui embaixo, ó, data. Eu pedi do 7 de junho de 2007, onde que estava a posição de Helenim nessa data. E eles mostraram, olha, mas o Leonid Helenim descobriu o bicho no dia 15 de dezembro de 2010. Como é que a NASA já tinha a posição dele no dia 7 de junho de 2007? Então, o que a gente foi fazendo? Escolhi esta posição aqui de baixo, do dia 18 de junho de 2007. Vocês vão ver ali. Dá para ler o número? Olha o número lá, ó. Aqui é a ascensão reta, ou o RA. Para você localizar uma estrela ou um ponto do céu, no cosmos, você tem que ter essas 2 coordenadas. A declinação e a ascensão reta. Então, com estes números, você digita em qualquer telescópio e ele vai para o local exato que você precisa. Então, peguei aqui dia 18 de junho, 9 horas, 48 minutos, 04,91 segundos. E 13 graus, 7 minutos, 01,8 segundos na declinação. Peguei esses dados lá no site da NASA, hein? Procurei essas coordenadas e as coloquei num buscador destes programas de computador que mostram o espaço. No caso foi o Google Sky. Olha lá o quadradinho lá, ó. Tá vendo o quadradinho? Ó. Bem aqui tem um quadradinho, no meio desse nada aí. Esse quadradinho está escrito 9 horas, 48 minutos, 04,91. É a coordenada que eu pus. Aí você faz o seguinte. Esse é o Google Sky óptico. Você vai e muda no Google Sky para
o infrared do telescópio IRAS, e aí você vê isso. Em infravermelho você vê isso. No telescópio óptico você não vê nada. Obviamente ele não tem tanta luz como o nosso Sol, como uma estrela, ele é meio apagado. Mas quando você pega o infravermelho, que pega outra faixa do espectro, isso aparece. Você está procurando o heleninho, né? O heleninho está no quadradinho, ó, quadradinho branco. E quem procura heleninho acaba encontrando o amigo dele. Aqui vocês estão vendo, já no Google ampliado, vocês têm aqui em volta essa área roxa, com esse círculo roxo, que seria o centro, não é? Ou no centro estaria este corpo, com essas duas projeções de plasma, segundo eles explicam, como dois halos que saem, ou dois riscos que saem dos seus polos. E este é o campo que já está nessa data com o Saturno bem envolvido. 3 de setembro de 2011. Nibiru está fora de todas as visões do ponto de vista da Terra, porque ele está exatamente num alinhamento com a Terra do lado oposto do Sol. A Terra está aqui embaixo, o Sol no miolinho e este outro corpo acima, em linha reta. O único aspecto positivo deste fato é que a Terra, estando do lado oposto, ou seja, do outro lado do Sol, com relação a Nibiru, estará, em tese, protegida do seu magnetismo, pelo próprio magnetismo do Sol, que vai agir como um escudo. No entanto, nos próximos 6 meses, ao deslocar-se para uma órbita ao lado do Sol, a Terra estará totalmente vulnerável ao magnetismo deste corpo. No dia 27 de setembro, este campo magnético de Nibiru começa a chegar bem próximo de nós e a Terra passa a ser inserida nele, mas ainda ela está protegida pelo magnetismo do Sol, porque está bem assim, quase na oposição a esse outro corpo. De tal forma que o Sol consegue reduzir em 5/6 a influência magnética deste corpo. Helenin, agora, no dia 20 de março de 2012, já foi embora. Helenin já foi embora. Se sobrou alguma coisa dele, já foi embora. Mas agora está vindo, com 1 ano de diferença no tempo, a aproximação do planeta Nibiru. Ele vai chegar perto de Marte. E já o seu campo atinge Júpiter. 3 de agosto de 2012, Nibiru cruza a órbita da Terra. E ele começa, então, a se aproximar de nós, porque a velocidade vai aumentando. Quando ele vai chegando perto do centro do nosso Sol, a velocidade dos corpos aumenta. É uma das leis de Kepler. 11 de setembro de 2012. Nibiru está no ponto mais perto em relação ao Sol, chamado periélio. É a fase mais intensa desta luta entre os dois corpos massivos, Sol e este Nibiru. 27 de setembro. A Terra, neste momento, estará à mercê do magnetismo desse imenso corpo celeste. Neste momento, e até dias antes, na aproximação de Nibiru, a Terra estará de forma anormal, severamente inclinada, pois o polo norte da Terra será repelido pelo polo norte de Nibiru, e enquanto isso, o polo sul da Terra será atraído pelo polo norte de Nibiru. Esta seria a imagem desta posição. O Sol está atrás, você não está vendo. E a Terra que você está vendo está assim. Mas nunca ninguém visou nós disso. Nunca ninguém falou nada para a gente. Falaram. A Gazeta de Montreal e o jornal The Washington Post, em 30 de dezembro de 1983, deram essa notícia. Esse é o recorte do jornal. Resumidamente diz isto: um corpo celeste tão grande quanto o gigante Júpiter e possivelmente tão próximo da Terra que faria parte do sistema solar foi achado na direção da constelação de Orion por um telescópio a bordo de um satélite astronômico infravermelho dos Estados Unidos. Este corpo é tão estranho que os astrônomos não sabem se é um planeta, um cometa gigante ou uma protoestrela que nunca chegou a ser quente o suficiente para virar uma estrela. Ou então ela pertence a uma galáxia muito perto da Terra,
que seja jovem e que esteja formando as suas estrelas. É possível que se trate do 10º planeta do Sistema Solar, que os astrônomos têm procurado em vão. Também pode ser uma estrela que não se tornou quente o suficiente como o Sol. Isso está nesse artigo de 83. Desde este artigo, gente, a NASA não faz outra coisa a não ser jogar telescópios no espaço. De 83 para frente. Não só a NASA, agências espaciais europeia, japonesa, todas elas. Depois dessa reportagem de 83, nunca mais ninguém falou nada a respeito. Nunca mais. Isso ficou quieto, acabou. Pelo menos diretamente ninguém falou nada. Mas indiretamente, será que nós não estamos sendo avisados?